Oi, gente, sou a professora Ana Maria. Vamos iniciar nossa aula de ciências e o tema de hoje é seleção natural e o processo reprodutivo. Mas o que é seleção natural? A seleção natural é um importante mecanismo de evolução proposto por Darwin. Ela garante que os organismos mais aptos a viver em determinado ambiente sejam selecionados. Vamos ver com mais detalhes. Darwin propôs que a evolução ocorreria graças ao mecanismo conhecido como seleção natural. De acordo com essa teoria, os seres vivos, a todo tempo, estariam lutando para sobreviver no meio ambiente. E o meio seria responsável por selecionar aquele mais apto a sobreviver nele. Assim, o indivíduo que sobrevivesse e reproduzisse passaria suas características aos seus descendentes. E com o tempo, as características vantajosas permaneceriam. A figura mostra outro exemplo de como ocorre a seleção natural. Nele, observamos uma raposa e vários roedores brancos e pretos. A princípio, os roedores brancos apresentam-se em maior quantidade do que os roedores pretos. No entanto, aqueles possuem uma desvantagem em relação a estes. São mais facilmente vistos. Isso faz com que a raposa capture mais indivíduos brancos do que pretos. Com o tempo, observamos uma situação diferente daquela observada no início, havendo agora uma maior quantidade de roedores pretos. Nessa situação, verificamos que os roedores brancos eram menos aptos a viver naquele ambiente, pois não apresentavam uma capacidade de camuflagem como a dos pretos. Estes, então, morreriam mais tardiamente e eram capazes de se reproduzir, passando suas características aos seus descendentes. Nesse exemplo, constata-se que o meio selecionou os roedores pretos. Portanto, a seleção natural é um dos principais mecanismos da evolução. De uma maneira bastante simples, podemos dizer que a seleção natural é um processo em que o organismo mais apto são selecionados, sobrevivem no meio, reproduzem-se e passam suas características aos seus descendentes. Quem propôs a teoria da seleção natural? A teoria da seleção natural foi proposta por Charles Darwin, um importante naturalista que mudou o entendimento de como as espécies modificam-se ao longo do tempo. Segundo esse naturalista, há uma luta constante pela sobrevivência, e a seleção natural atua nesse processo. Assim sendo,
o organismo mais apto conseguiria sobreviver e teria mais chance de reproduzir-se, preservando assim as variações úteis para cada espécie. Vale destacar, no entanto, que apesar de conhecermos os genes e os mecanismos de hereditariedade, Charles Darwin não os conhecia, o que deixou uma lacuna em seu trabalho, mas que foi posteriormente preenchida. Como a seleção natural ocorre? Para que a seleção natural ocorra, são necessários alguns fatores. Variabilidade entre os indivíduos, ou seja, deve haver diferenças entre os indivíduos da população. Reprodução diferenciada, os organismos devem se reproduzir para formar novas gerações. E hereditariedade, os descendentes devem herdar características dos seus progenitores. Vou ilustrar melhor para vocês compreenderem. Nesse contexto, vale ressaltar que a seleção natural não só é um dos mecanismos condutores da evolução, mas é o único que explica as formas de adaptação que encontramos na natureza de maneira consistente. Ela atua diretamente sobre o fenótipo dos organismos e indiretamente no genótipo, aumentando a frequência dos alelos que conferem vantagem adaptativa e diminuindo os alelos desvantajosos. Um dos exemplos mais ilustrativos da seleção natural está na diversidade de bicos de aves que podemos observar na natureza. Embora compartilhem um ancestral comum, as aves possuem bicos bem diferentes entre si, perfeitamente adaptados aos alimentos que consomem. Beija-flores, por exemplo, usam seu bico longo e fino para alcançar o néctar de que se alimentam, mesmo em flores de corola comprida, enquanto os gaviões usam seu bico curvo e afiado para dilacerar suas presas. Isso é um fruto de milhares de anos de evolução e, por meio da seleção natural, a competição por recursos levou à formação dessa imensa diversidade que conhecemos hoje. Pode-se concluir que o processo de seleção natural não necessariamente potencializa sua atuação de forma deletária, produzindo mudança genética, excluindo ou mantendo uma característica, mas pode limitar uma variação fenótipica conforme a interferência do meio. Lembre-se, quando falamos em organismo mais apto, não estamos falando do organismo mais forte. A força nem sempre é suficiente para garantir a sobrevivência de uma espécie. Espero que esse assunto tenha ficado mais claro para vocês. Obrigada pela atenção. Até as próximas aulas.